Bom dia, pessoal, tudo bem? Como semana passada eu comecei a trabalhar com vocês a apostila número 2, né? Mas a Rosângela me informou de que nem todos os alunos têm acesso à apostila número 2 pelo plural. Então, nesse período, enquanto vocês não recebem essa apostila, a gente vai ir trabalhando o conteúdo de PAS, do PSS, do PAC, tá? Conforme a gente havia combinado lá no começo do ano. Nós já trabalhamos alguns conteúdos que foram as variações linguísticas, que não estão contempladas nas apostilas, mas que são conteúdos que caem nesses processos seriados. E aí agora a gente vai começar a ver também as figuras de linguagem, ok? Vocês vão ver aí que nós temos, na verdade, 16 tipos de figuras de linguagem. Eu vou, para não ficar muito pesado, eu vou dividir isso em 4 grupos, e aí a gente trabalha aí 4 aulas a respeito de figuras de linguagem. Claro que nós muito provavelmente não vamos trabalhar 4 aulas seguidas com as figuras de linguagem, porque assim que vocês tiverem a apostila de vocês em mãos, ou mesmo o acesso pelo plural, aí a gente dá continuidade ao nosso conteúdo da apostila. E aí, quando a gente termina a apostila, que a gente tem geralmente uma aula, né? Se tudo dá certo, eu consigo terminar a apostila uma aula antes do que o planejado para iniciar a terceira apostila. Aí a gente volta a ver, né, nesses momentos oportunos, as outras figuras de linguagem, ok? Na semana que vem, como terça-feira é feriado e vocês têm recesso na segunda, então nós não teremos aula, mas a gente volta lá na outra semana, vendo também se a figura de linguagem, caso vocês ainda não tenham acesso à apostila em decorrência aí dos feriados e tudo mais, tá? Vamos lá, então. A gente vai começar a falar a respeito da comparação. A comparação é uma coisa bastante simples para nós, porque vocês vão perceber que no nosso dia a dia, as figuras de linguagem elas são usadas a todo momento, embora a gente às vezes não perceba, porque nós não ficamos pensando nisso o tempo todo, a gente não fica pensando, nossa, agora eu estou falando qual classe gramatical, eu estou falando qual variedade, estou falando de sinônimo, estou falando de contexto, a gente não fica pensando no que a gente está falando, mas no decorrer das aulas, vocês vão perceber que as figuras de linguagem elas são muito comuns na nossa linguagem do dia a dia, tá? E o que é a comparação? A comparação nada mais é do que a gente estabelecer essas relações entre duas ideias, dois objetos, uma ideia e um objeto, né? Então a gente pega aí características que não precisam ser características de fato muito plausíveis, né? Características físicas ou emocionais, alguma coisa assim, mas a gente torna a característica de um elemento em característica de outro elemento. Olha aí no verso que eu coloquei para vocês, no poeminha. E o coração vazio voa vadio, feito uma pipa no ar. Então, ele compara o coração com a pipa, né? Ele fala que o coração voa, feito uma pipa no ar. Então, ele faz uma comparação. Significa que o coração tem alguma característica física de pipa? Depende, se a gente for pensar, né, nessa característica física da pipa, fazer uma análise assim um pouquinho mais aprofundada, a gente pode dizer que sim, tá? Mas não obrigatoriamente, né? A gente pode dizer que ele está buscando aí fazer uma comparação entre essas características de solto, de sem compromisso com nada que a pipa tem, é o que ele está comparando com o coração dele, tá? Então, a comparação vai funcionar sempre dessa forma, trazendo elementos, comparando um elemento com outro elemento. A gente vai ver daqui a pouquinho a metáfora, e aí talvez em alguns momentos isso confunda um pouquinho a cabeça de vocês, mas aí eu vou explicando onde é que não pode confundir, ok?
Além disso, a comparação, ela geralmente vem marcada por algumas palavras ou expressões que a gente chama de expressões comparativas, tá? Que é o como, semelhante a, igual a, que nem, tal qual. Vai acontecer sempre? Sempre vai aparecer essas expressões? Nem sempre. Nesse poema aqui, por exemplo, a gente não tem nenhuma dessas comparações. A gente tem aqui o feito uma, que é o mecanismo que exerce essa função de comparar, tá? Mas pode vir marcado, o que significa dizer que quando você estiver trabalhando com figuras de linguagem e você vê algum desses elementos marcados ali no texto, isso já tem que acender na sua cabeça uma luzinha vermelha para você falar, opa, aqui é uma comparação. Se eu estou falando de figuras de linguagem, isso é uma comparação, tá? A gente faz comparação o tempo todo, como eu disse para vocês. A gente brinca, fala, a pessoa tá magra como uma siriema. Né? Então, olha o como, magra como uma siriema. Ou ronca igual a um porco. Então, esse tipo de figura de linguagem é extremamente comum no nosso dia a dia, ok? Belezinha? Vamos lá, então, pensar na metáfora, tá? Metáfora, não só metáfora, né? Todas as figuras de linguagem são muito importantes, principalmente nos textos literários, nos textos artísticos, até mesmo em publicidades, em textos imagéticos. Só que a metáfora, ela é uma das figuras de linguagens mais usadas nesse tipo de texto, tá? E o que é a metáfora? A metáfora é quando a gente emprega uma palavra que não tem originalmente aquele sentido, né? E faz um tipo de comparação, só que é uma comparação implícita entre dois elementos. Por isso que eu disse que talvez vocês vão confundir um pouquinho a metáfora com a comparação, né? Principalmente quando vocês forem realmente fazer os exercícios e pegarem esses textos na mão, vocês vão talvez confundam um pouquinho exatamente por isso, porque a metáfora ela faz comparação, uma comparação implícita entre esses elementos. Só que aí o que vai mudar? É que essas palavras elas têm um sentido completamente diferente do usual. Quando eu falo que Pedro ronca igual um porco, eu não estou mudando o sentido da palavra ronca, roncar é roncar mesmo, né, de fazer barulho, e não estou mudando o sentido da palavra porco, né, o porco continua sendo um porco. Então, por isso que a gente chama de comparação e não de metáfora. Na metáfora é diferente, na metáfora eu pego uma palavra que tenha um sentido original e eu tiro dessa palavra o sentido original. Quando eu digo, por exemplo, mãe, pega para mim um dente de alho. Será que esse dente do qual eu estou falando é realmente dente? Tem esse sentido original? Não, eu estou usando essa palavra para construir um outro sentido a partir dela, tá? Então, um sentido metafórico. Então, é essa a diferença. E aí, a gente tem duas formas de construir as metáforas, tá? Então, dois tipos de mecanismos que possibilitam a criação de metáforas. O primeiro mecanismo é um mecanismo mais simplificado, né? Então, a gente tem A e tem B e a gente junta esse A com esse B a partir de um verbo, do verbo de ligação ser. Então, a gente vai ter sempre um verbo de ligação, ligando os dois elementos sobre os quais a gente está falando, ok? Então, olha lá, o circo era um balão aceso, ok? E aí a gente chama isso de metáforas mentais, né? Por que é metáforas mentais? Porque eu preciso, para entender essa metáfora que o autor está fazendo aqui, eu preciso ter na minha mente o que é um circo
e o que é um balão aceso e fazer uma ligação entre essas duas imagens. Lembrar-me que elas, de uma forma ou de outra, elas têm alguma coisa em comum, elas têm alguma coisa parecida. Então, circo feito de lona, né, que quando está aceso aí de noite brilha. A mesma coisa acontece com o balão, tá? Só que esse tipo de mecanismo linguístico aqui é um tipo de mecanismo simples, tá? A gente só precisa usar um verbo de ligação para linkar esses dois elementos. E nós temos o segundo tipo de mecanismo linguístico, que vai trabalhar aí exatamente com expressões metafóricas mesmo. Então, a gente usa uma expressão normal, né? Por exemplo, serpenteia, esse movimento de serpentear, de locomover-se como uma serpente, e eu transformo isso em uma metáfora, ok? Então, olha o exemplo. O enorme rio serpenteia no verde da floresta. E aí, por que é que eu entendo essa metáfora? Por que é que eu vou entender ela? Primeiro, porque eu sei qual é como é o movimento de uma serpente. Eu sei que a serpente faz esse movimento. E aí eu consigo criar na minha cabeça essa ideia de um rio serpenteando, um rio cortando a floresta ali, nesse formato de serpente, tá? Então, aqui de novo, vou falar para vocês que o que nós vimos agora na aula 13 e 14, a gente está usando aqui também, que é essa questão de conhecimento cultural, repertório linguístico e repertório cultural. Eu só vou conseguir entender uma metáfora, uma comparação, uma metonímia, só quando eu tiver repertório linguístico, quando eu tiver repertório cultural, senão eu vou ficar boiando, não vou entender bolhufas, tá? Aí aqui, a gente então tem que ter em mente que a comparação é diferente da metáfora, como eu disse para vocês. Eu posso fazer uma comparação entre esse movimento do rio e uma serpente. O enorme rio é como uma serpente no meio da floresta. Isso é uma comparação, tá? Ele está pegando aí dois elementos quaisquer e está atribuindo a um deles características do outro, tá? Então ele pega aqui o rio e atribui a esse rio características da serpente. Na metáfora ele faz a mesma coisa. O enorme rio é uma serpente no meio da floresta. O que é que tem de diferente então? Pro, como é que eu vou saber o que é uma metáfora e o que é uma comparação, sendo que eles estão falando a mesmíssima coisa? A gente tem aqui uma expressão comparativa, tá? Então, quando eu digo para vocês, olha, estou trabalhando com figuras de linguagem, tô lá na prova, caiu figura de linguagem, esse é o conteúdo, e cai uma frase dessas, por exemplo, o que tem que acender na cabeça de vocês? Uma luzinha vermelha. Poxa, tem expressão comparativa. Eu sei quais são as expressões comparativas. Eu tenho repertório linguístico, sei o que é uma expressão comparativa e é isso que vai me salvar nesse momento, tá? Porque quando eu ver esse como aí, eu vou lembrar que tem expressão comparativa e vou saber que é uma comparação, então, tá bem? Ainda falando de metáfora, a gente tem aí as metáforas visuais. As metáforas visuais são corriqueiramente usadas em praticamente 99% das propagandas publicitárias. Uma pessoa que
vai trabalhar com publicidade, que vai fazer publicidade, fazer jornalismo, que seja, ela precisa dominar figuras de linguagem, ela precisa saber trabalhar com esse tipo de figura de linguagem. E aí o que que acontece? Às vezes a gente vê alguns publicitários que não dominam e eles tentam fazer um uso da figura de linguagem, de uma metáfora, por exemplo, e a publicidade deles não alcança o objetivo que eles queriam porque ninguém entende, porque ele fez um mau uso dessa figura de linguagem, tá? Então tem que dominar. Essa propaganda aí, essa comercial publicitário, é um comercial que tematiza aí sobre o trabalho escravo, tá? Então, por que que a gente chama de metáforas visuais? Porque para que a gente consiga entender, o autor ele usa uma imagem, né, um texto não verbal, pode ser na publicidade, pode ser nas artes plásticas, em fotografias, né? Ele usa um texto não verbal que significa de alguma forma. E aí, eu que sou leitor, preciso significar esse texto. Eu preciso entender que se eu tenho aqui machado, foice, materiais que são utilizados para o trabalho e que se eu tenho duas mãos, que significam que há uma pessoa atrás desses materiais que estão em formas de uma grade de prisão, eu preciso entender a partir dessa metáfora que está sendo usada aqui, que esse trabalhador é um trabalhador escravo, um trabalhador que não consegue sair desse trabalho, tá? O publicitário poderia muito bem escrever isso em texto verbal. Olha, é muito mais fácil, é muito mais difícil do que conseguir um emprego, é conseguir sair desse emprego para esses trabalhadores que trabalham em regime de escravidão, porque eles têm que pagar pelo que comem, eles fazem uma dívida com o patrão e eles nunca mais conseguem pagar essa dívida. Ele poderia explicar tudo isso para a gente num texto verbal, normal, mas ele prefere fazer isso de forma visual, de forma em um texto não verbal, tá? E aí a gente precisa ter conhecimento de mundo, a gente precisa ter repertório cultural para conseguir entender essa publicidade, tá? Então, isso é o que a gente chama de metáforas visuais, belezinha? E aí a gente tem aí as metáforas desgastadas, né? São as catacreses. O que são essas metáforas desgastadas? São esses usos que a gente faz de palavras, expressões que se tornaram tão corriqueiros no dia a dia que eles já não na nossa cabeça, no nosso consciente, a gente já não consegue mais fazer relação dele com o sentido original. Então, vai ter aí o que eu falei para vocês a respeito do dente de alho, perna de mesa, asa de avião, caderno cheio de orelhas. São expressões que estão tão enraizadas em nós, tão comuns na nossa fala, que a gente não para pensar, poxa vida, dente de alho, mas alho não tem dente, mesa não tem perna. Virou uma expressão comum mesmo, mas não deixa de ser uma metáfora. Só que aí é esse tipo de metáfora desgastada que a gente chama de catacrese, ok? Belezinha. Então, a gente já viu aí dois tipos de figuras de linguagem. A gente já viu a comparação e a gente já viu a metáfora, e a metáfora aí, a metáfora textual, visual e a metáfora desgastada, tá? O terceiro tipo de figura de linguagem que a gente vai trabalhar hoje é a metonímia. Metonímia também bastante comum no nosso dia a dia, tá? O que é a metonímia? É essa substituição que a gente faz de alguma palavra ou de alguma expressão por uma outra que tem uma proximidade muito grande de sentidos, né? O que a gente chama de sentido contíguo. É o tipo de metáfora, tipo de linguagem que, por exemplo, quando eu vou ao supermercado comprar sabão em pó. Algumas pessoas não falam sabão em pó, falam Omo.
Mãe, compra Bombril. Eu adoro tomar Danone. Então a gente vai chamando pelos nomes, pelas marcas, ao invés de pelo nome do produto mesmo. Então, isso são as metonímias, tá? No quadrinho que eu coloquei para vocês aí, filho, coma todo esse prato enquanto eu passo roupa, tá bom? E aí o menino vai lá e come literalmente o prato. O que significa dizer que para eu entender as figuras de linguagem, eu preciso voltar lá naquela aula da apostila número 1, lembra? Sobre os conceitos básicos da semântica, que a gente trabalhou a denotação e a conotação, então eu preciso voltar lá para saber que esse tipo de linguagem não é uma linguagem denotativa, é uma linguagem conotativa, tá? Então, quando eu falo, olha, coma todo o prato, senão você não vai jogar videogame, né? Não significa que é para você comer o prato de vidro ali, significa que é para você comer o que está dentro do prato. Então, tudo isso que a gente usa aí no dia a dia são as metonímias, tá bom? Na hora em que vocês forem fazer os exercícios, e depois também a gente vai voltar nesses conteúdos, vocês estão percebendo que eu estou trabalhando com vocês em forma de círculos, né? Então, todas as listas de atividades que eu estou mandando, eu sempre cobro 1 ou 2 exercícios de coisas que nós já vimos lá para trás, que é para vocês não esquecerem. Nas próximas listas de atividades, eu vou continuar cobrando figuras de linguagem também. E aí vocês vão perceber que existem, a metonímia ela é dividida em vários tipos de metonímia, tá? Para ficar mais claro para vocês, por exemplo, quando eu digo que a mulher conquistou o seu lugar, eu estou usando a metonímia, porque eu não estou falando da mulher, tipo, a Lilian conquistou o seu lugar. Quando eu estou falando a mulher conquistou o seu lugar, eu estou generalizando, dizendo que todas as mulheres, de uma forma geral, né, esse gênero mulher conquistou o seu lugar, ok? Então, isso também é uma metonímia, belezinha? E depois, mais pra frente, a gente vê tudo isso mais destrinchado. E também não pode esquecer, né? Tem que tomar cuidado aí que a metonímia, embora ela pareça também muito com a metáfora, são duas coisas diferentes. A metonímia, ela só faz uma troca de uma palavra por outra. Então, quer dizer, as duas palavras não mudam de sentido. Elas têm o mesmo sentido, só que elas têm um sentido contextual. Então, o prato continua sendo prato, ele não vai mudar o sentido dele. Só que nesse contexto ali do quadrinho, o prato do qual a mulher está falando, do qual a mãe está falando, é a comida que está ali dentro, não é de fato prato de vidro, tá? Então tem que pensar nisso. A metonímia é uma simples troca de uma palavra por outra. Já a metáfora, aí sim, aí essa palavra ela ganha um novo sentido. Ela faz uma associação de ideias a partir de semelhança e de comparação mental. E aí a metáfora, aquela palavra que está sendo usada, ela ganha um sentido diferente. Quando eu digo que o enorme rio serpenteia no verde da floresta, não significa dizer que há de fato uma serpente ou que esse rio está de fato fazendo esse movimento de serpente, né? Ele tem esse formato de uma serpente, mas ele não está nesse movimento de serpentear, ok? Então tem que ficar atento aí com essa proximidade, ao mesmo tempo esse distanciamento desses dois conceitos, belezinha? E o último tipo de figura de linguagem que a gente vai ver hoje é personificação ou prosopopeia. Então, ele pode aparecer aí nas provas com esses dois nomes, tá? Um pouco mais simples porque ela consiste nessa ideia de a gente dar vida, né, atribuir a seres inanimados ou a seres irracionais características
que são do próprio ser humano. Onde é que a gente vai encontrar bastante a personificação? Nos textos literários, nas fábulas, por exemplo. Então, as fábulas, elas são completamente personificadas, porque nós temos ali animais irracionais, né? E a gente dá voz a esses animais, a gente dá a eles ações, pensamentos, sensações, sentimentos de seres humanos. Então, a gente está personificando esses animais, que são personagens da fábula. E nos textos literários, de uma forma geral, também a gente vai ver em poemas, em romances, a gente vê bastante a personificação também. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Coloquei 2 exemplos para vocês perceberem que não é só no texto literário que isso acontece, tá? Tem aí um texto, um recortezinho de um conto, para vocês entenderem, e tem também uma manchete da revista Carta Capital. O texto: o bonde, cuspindo e engolindo gente, mergulhava nas saborosas entranhas de Belém. Quintais com bananeiras espiando por cima do muro. Ok, eu tenho aqui o bonde, que é um ser inanimado, e eu dou a ele ações próprias dos seres humanos. Então, tem como bonde, literalmente, denotativamente, cuspir e engolir? Não tem. Mergulhar? Não, não tem. São ações de seres vivos, tá? Então, esse ser que é inanimado, ele está fazendo coisas que são próprias dos seres vivos. Mas e se fosse um ser irracional? Fosse um cachorro? Cachorro, aí sim, ele cospe, ele engole, ele não engole gente, né? Mas ele engole e ele mergulha. E se fosse um tubarão? Tubarão, cospe, engole gente e mergulha, tá? Mas eu estou falando aqui de um ser inanimado. Bananeiras espiando por cima do muro. Também, bananeiras, que é uma planta que não tem razão, né? Irracional, e está fazendo uma ação humana, espiando por cima do muro. Então, isso são exemplos de personificação ou de prosopopeia, dependendo de como vai ser chamado isso numa prova, tá? E aqui, nessa manchete da Carta Capital, fica um pouquinho mais difícil de pensar nisso. Olha lá a manchete: Planalto provoca governadores e reivindica a tutela de auxílio de R$ 600. Por que é uma personificação? Porque o Planalto, que representa um grupo de pessoas, é um ser inanimado. Ele é nada mais do que um prédio. E o que significa dizer que o prédio não pode provocar os governadores e nem reivindicar nada. Por isso que a gente diz que a gente está personificando aí esse ser inanimado que é o Planalto, ok? Pessoal, se não ficou claro, se alguém tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, me perguntando, tá? O material, a lista de atividades, eu vou colocar em anexo no plural. Eu não estou me dando muito bem com o sistema, é difícil acompanhar quem fez, quem não fez, retornar para vocês. Então, por enquanto, vamos fazendo do jeitinho mais tradicional, porque são tantos alunos mandando tantas coisas de tantos colégios que eu preciso facilitar a vida. Então, eu vou mandar para vocês um arquivo de Word com a lista de atividades desta semana. Essa lista de atividades dessa semana, como nós não teremos, né, não teríamos aula na semana que vem, no dia 20, que é recesso, vocês vão me entregar no dia 27, tá? Então, a lista de atividades que vai estar em anexo. Como é que a gente retorna essa lista de atividades? Do mesmo jeito que vocês fizeram com a da semana passada. Manda as respostas para mim, né? Quem quiser responder no próprio Word, digitado, para não ter que escrever, pode digitar a resposta e me enviar por Word mesmo, naquele material mesmo, tá? Sem problema nenhum. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês, sei lá.
Ó, digamos que isso daqui é a folha de exercícios que eu mandei para vocês. Eu mandei tudo assim, juntinho. Põe a sua resposta aqui no Word mesmo, digitado. Na resposta número 1, aí vem para a pergunta número 2, responde a 2, vem para 3, responde a 3. Salva esse arquivo e manda para mim, que eu acho que fica até mais fácil para vocês do que vocês terem que abrir um arquivo novo ou responder a caneta, alguma coisa assim, beleza? Dúvidas, só me mandar no WhatsApp, belezinha? Tchau para vocês, boa semana, se cuidem. Aproveitem esse tempinho aí que vocês estão tendo, esse tempão, né, que vocês estão tendo, para não deixar acumular nada, não esquecer o conteúdo antigo, lembrar que a gente vai ter prova quando voltar, então as coisas vão estar um pouquinho mais aceleradas. E se vocês não estudarem, não ficarem retomando toda hora o que nós já vimos, vai ter que ver tudo de novo e não dá tempo, ok? Então, estudem bastante. Um beijo.